Olá pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso segundo episódio do Contrip Onboard, o nosso podcast oficial da Contrip. E é um prazer receber hoje aqui Witold Ramasauskas, né, piloto de Stock Car, piloto da NASCAR. O Witold, ele tem um currículo muito interessante. O Witold já foi 2 vezes campeão de marcas, 4 vezes campeão da MG Cup, vice-campeão NASCAR Brasil, 7 vezes campeão paulista de automobilismo, teve vitórias na NASCAR Brasil, vitória em Daytona no Campeonato Regional de Turismo na Flórida, vitória Endurance Brasil GT4 e vitória na Fórmula Truck, além de ter sido campeão da GT4 Light. Witold, é um prazer recebê-lo aqui. Além de piloto, você também é empresário, né? Como que é lidar com isso, em ser piloto, ser empresário? Como que é isso aí para você no dia a dia? E muito obrigado por estar aqui conosco. E só lembrando, pessoal, o tema da nossa conversa hoje é decisões de alto impacto, como otimizar os seus times para agir com precisão. Eu acho que a conversa tem tudo a ver com o automobilismo, com o mundo do empresariado. Então, otimizar seus times e agir com precisão. Obrigado por estar aqui conosco, Witold. Como que é para você associar a sua vida de empresário com a vida de piloto? Como que você dá conta? E conta pra gente aí. Fala, Lê. É um prazer estar aqui. Pessoal da Contrip, obrigado. Bom, eu acho que eu sou uma empresa desde criança, né? Desde muito novo eu sou uma empresa. Então acho que desde muito novo eu me tornei um empreendedor do automobilismo. Então, eu tinha que buscar os recursos e tudo mais para poder estar competindo. E hoje, quando você chega no automobilismo de alto nível, você tem que ter todo um staff com você, você tem todo o seu time. E é como você disse, todo mundo tem que estar com o seu tempo cronometrado e não tem tempo para ter erro e ter outras coisas. Então, isso para nós é primordial ter a nossa equipe sempre com tudo certinho, já estadia, viagem, não pode dar nada errado, porque o nosso tempo de pista é cronometrado. Então, se atrasa alguma coisa da equipe, a gente já está perdendo tempo de trabalho no autódromo. Então, é tudo muito cronometrado. É um relógio suíço, eu brinco. As engrenagens são exatamente sincronizadas. Eu com a equipe. Então, se der alguma coisa errada ali, descamba tudo. Assim como eu do lado de fora, como piloto, e a parte de empresário, que é ser a gestão do Witold de empresa, se der alguma coisa errada, já descamba já para a pista. Então, hoje é falar exatamente dessa conexão, juntar o mundo externo com a parte dentro do automobilismo, que não é fácil. E quando você fala aí de precisão, de engajamento, né, de se preparar, né? Você trouxe um pouco disso na sua fala. Ela faz muita conexão com a vida do empresário, né? A gente fala para os nossos clientes, né? A Contrip ela é um facilitador, né, do dia a dia do empresário. Ela ajuda na logística, né, dos empresários para fazer bons negócios e melhores negócios, né? E conta pra gente, Witold, como que você se apaixonou por performance, já que é um dos temas de hoje, a performance. E o automobilismo, ele é performance pura, né? Conta pra gente um pouco dessa paixão aí. E eu sei que você é um apaixonado pelo que faz, né? Transmite isso pra gente, pros patrocinadores, pro time que tá lá trabalhando com você. É nato que você é um apaixonado pelo que faz. Da onde veio essa paixão, Witold? Realmente é uma paixão de criança. O meu pai é um entusiasta, não é um piloto, não foi piloto, mas passou para mim essa paixão do carro de corrida. E quando eu tive o primeiro contato com o carro de corrida, e não eu guiando um kart, mas vendo um carro de corrida, o barulho e tudo mais, eu acho que ali a gente brinca que o bichinho picou. E aí, eu não sei se por felicidade ou azar do meu pai, eu quis fazer isso da vida. Mas eu tive meu primeiro contato com kart aos 8 anos de idade. Então, aos 8 anos eu sentei para guiar um kart. Não porque meu pai me colocou, mas porque nós fomos no kartódromo de Interlagos, eu morava próximo ao autódromo. E aí o meu programa de final de semana era encher o saco do meu pai para me levar pro autódromo, era isso. Ou pro autódromo para ver corrida, ou para passar no kartódromo para ver o pessoal treinando de kart. Eu enchi o saco dele para isso.
E aí minha mãe tava junto no dia, a gente tava lá, e eu sempre fui muito entrão, muito fução nas coisas. Aí uma equipe me viu lá, viu brilho no olho, vendo o pessoal andando, aí foi até o meu pai lá na arquibancada, falou se eu podia dar algumas voltas, meu pai já pensando em custo, ele falou, não, zero custo, eu tô vendo o olho dele brilhar, eu nunca vi alguém assim com o olho brilhando. E aí esse cara me levou pra andar, dei 5 voltas ali no kart, e aí depois de 5 voltas ele foi até meu pai e falou, não sei o seu poder aquisitivo, mas se tiver o dinheiro, investe nele que ele tem futuro. E dali pra frente a gente começou a pensar nisso, né? Então aquela família, meu pai tem 60 anos, criado com meus avós poupança para faculdade, poupança para isso, né? Então meu pai guardou um dinheiro e que não usou para eu estudar, pegou e colocou para eu correr. Comprou o kart durante um ano, a gente teve o recurso durante um ano para fazer tudo que dava em um ano. E aí ele falou, o recurso vai acabar e você depois tem que correr com as próprias pernas. E é um pouco do que você trouxe aqui, né? Do empresário já Exato. lidando com recursos, né? O recurso ele é finito. Exato. Otimização. Total. Isso desde criança, um pouco da tua história, né? Tem muita determinação, tem muita... Exato. A palavra que eu queria usar aqui... muita persistência Muita. para chegar onde você chegou hoje, de ser um piloto profissional, um piloto reconhecido, né? Os títulos que você tem, mas nunca foi fácil, né, Vitor? De lidar com recursos finitos, buscar investimento. Acho que é um pouco do dia a dia que você tem na sua vida de buscar eficiência, de buscar recursos, Sim. né? Acho que é exatamente isso. Toda empresa busca recurso, o recurso é finito, você sempre está buscando investimento, sempre buscando para poder expandir, ou seja, para você fazer a máquina rodar. Então, desde pequeno foi muito isso. E meu pai foi muito claro no começo que o recurso era finito, ele ia acabar. Então, assim, ele não me deixou iludido. Ele sentou comigo e falou, olha, até aqui nós iremos. Eu vou fazer de tudo daqui a aqui para te ajudar. Porém, quando chegar aqui, no final, vai acabar e a gente tem que pensar o que fazer. E aí esse dia chegou, o fatídico dia de que terminou o dinheiro. A minha família brigava com meu pai justamente por isso. Você vai dar o doce para ele, vai tirar. Mas meu pai falou, a gente conversou e meu pai sempre, você conhece meu pai sempre foi muito certinho comigo nessas coisas. Não me enganar aqui, olha, vai acabar, vamos fazer aqui, o nosso equipamento não é o melhor, o que deu para comprar foi isso. E aí, de moleque, aí veio a parte do empreendedorismo. Eu falei, pai, como é que eu vou pensar em correr? Eu falei, monta para mim um projeto esportivo, do jeito que o empresário vai saber ler. Meu pai parou, como assim? Tem que conter isso aqui. Eu fiz as cotas do kart, quanto custava, a separação das cotas. Então, fiz toda essa parte, montei, entreguei para ele mastigado, e aí ele fez exatamente isso e diagramou e montou. Vocês montaram um plano de negócio, um business case. Exatamente. Então, assim, mas naquela época, o pessoal que tá vendo hoje é WhatsApp, e-mail, eu punha a pastinha embaixo do braço. Eram várias cópias grampeadas, pastinha embaixo do braço e batendo nas empresas. E literalmente batendo nas empresas. Eu não tinha quem me indicasse, a minha família não tinha o contato com as pessoas que pudessem me ajudar nessa parte. Então era batendo. E hoje a gente vê, né, o seu time, tanto na Stocklight quanto na NASCAR Brasil, a gente observa que você tem muitos parceiros, né, muitos patrocinadores, pessoas que acreditam no seu trabalho, empresas que acreditam no seu trabalho. É um dos carros, né, com mais marcas, e essas marcas todas geram uma conexão, né? Muito legal de ver nos box do seu time, a equipe trabalhando, os patrocinadores juntos, né? Uma conexão, um networking muito bacana. E já puxando um gancho nisso, Vitode, quando a gente fala de velocidade, né? E tomada de decisões, né? Como tomar as decisões quando não há muito tempo para pensar, né? Como lidar com cenários imprevisíveis e agir com pressão? Essa parte dos boxes é legal porque eu procuro buscar que todos os patrocinadores fiquem bem unidos. Tanto para fazer negócio fora da pista, quanto para tomada de decisões dentro da pista. Vamos fazer uma torcida organizada, vamos fazer um camarote. Então eu busco deixar todo mundo junto. Agora, a parte de tomar decisões com pouco tempo, aí é um joguinho de xadrez. De você mexer a peça certa no tabuleiro. Porque às vezes uma decisão que eu tome errado, isso prejudica um monte de coisa. Eu vou dizer, uma decisão de um hotel errado prejudica o desempenho da equipe.
um hotel longe, um hotel com pouca estrutura. Uma decisão da equipe de ir por um lado de acerto do carro pode prejudicar todo um trabalho. Então, o automobilismo ele é ganho no detalhe. O pessoal acha que é só sentar e acelerar. É o detalhe por trás que faz tudo isso. Então, uma equipe descansada, uma equipe que está bem, vai poder me entregar um carro competitivo, porque eles vão estar focados 100% no carro. Então, a tomada de decisão é sempre todo mundo junto. Então, ganhar junto, perde junto. Então, nunca sou eu que ganho e nunca são eles que perdem. Então, todo mundo ganha e perde junto. Isso eu acho muito legal. Tem equipes que eu passei que não era assim, porque os pilotos que passaram por lá é assim, ganhou, eu sou maravilhoso, perdeu, vocês são um lixo. Então, eu sempre trago todo mundo junto comigo. Ganhou todo mundo, perdeu todo mundo. Isso, graças a Deus, por onde eu passei. Eu tenho torcidas. É legal quando você ganha uma corrida, você vê o adversário torcendo por você. Isso é muito legal. O automobilismo... Isso é muito legal. Quando você propõe... Não, e aí você trouxe a questão de time, né? Nós vamos falar sobre time, sobre engajamento, sobre equipe ali na frente, mas eu já notei aqui esse ponto que você trouxe sobre time, sobre engajamento, eu acho incrível. E de fato, pessoal, sobre o automobilismo, né? É o segundo ano que a Contrip participa com o Vitoldi, tanto da NASCAR Brasil, que vem crescendo muito, quanto da Stock Light. Você, empresário, é um ambiente incrível para se fazer negócio. Então a gente vê o movimento que tem para acontecer uma corrida, né? O público que vai, né, até as corridas, né, tanto da NASCAR quanto da Stock. E a Contrip está muito feliz, né, de apoiar o automobilismo brasileiro. Tem tudo a ver com o nosso negócio, que é logística. Total. Então a gente ajuda, né, a equipe do Vitoldi, né, e outras equipes também que são clientes Contrip, né, na logística dessas equipes, que o automobilismo, como o Vitoldi colocou, é fundamental você se preparar, você fazer uma boa logística. Então, para você que está pensando aí sobre vou para o automobilismo, não vou, estuda mais esse mercado, estuda mais essa indústria, que é muito legal, tá? E aí, Vitoldi, você trouxe sobre a questão de preparação, né? Eu acompanhei lá uma corrida que choveu, né? E ali eu estava acompanhando a decisão de vocês, vamos com pneu de chuva, não vamos com pneu de chuva, e tem que tomar a decisão, faltam alguns minutos para ir para a pista. E aí vocês tomam a decisão em conjunto. E eu acho que por trás disso tem um preparo de já ter treinado com pneu assim, de já ter treinado nesse ambiente. Qual a importância da preparação, né, para uma tomada de decisão? É exatamente isso. Você vivenciou exatamente isso na pele, com o pneu que vai, como é que vai sair. Se você acertar o pneu, muito que bem, mas você pode tomar uma decisão errada e acabar com uma corrida com o final de semana inteiro, com a expectativa dos patrocinadores. Então a gente está o tempo inteiro pensando e olhando como a gente vai minimizar qualquer tipo de problema que possa ter essa decisão. Então a gente está sempre muito preparado. Pit stop, o treino de pit stop é fundamental. Você esteve comigo na Stock Car, que foi o início da nossa parceria. A Stock Car tem um pit stop. Então aquilo é fundamental. Aquilo pode me levar do céu ao inferno muito rápido. Se o cara errar, se a pistola não der certo. Então eles treinam incansavelmente o pit stop. Porque ali, se começar a secar no meio da prova, a gente vai colocar um pneu de seco, aquele pit stop pode fazer toda a diferença. A gente tem um time de engenheiros que é o tempo inteiro olhando temperatura de pista. Então, eu não me envolvo muito nessa parte porque eles já chegam para mim pronto. Olha, a temperatura vai mudar daqui 30 minutos, vai cair 2 graus da pista. Eu falei, como assim? Você é a mãe de Ná? Não, a gente está olhando aqui um site que mostra, e aí eles têm de fato as ferramentas que mostram a temperatura do asfalto. Eu falo, caramba, a decisão final do que usar sempre eu participo, mas o durante... Os engenheiros, quem não vê o bastidor, tem tanto engenheiro, o cara faz o cálculo de um monte de coisa, temperatura de roda, se vai dar a temperatura certa para o pneu. Então nossa, preparação, esses caras 2 semanas antes da prova já começa a preparação para a corrida. Eu brinco que o pessoal vê só o final da prova. O restante da massa do bolo, ele só vê a cereja, que é a largada. Mas o restante, a equipe, eu vou 2 semanas antes lá na equipe, a equipe senta comigo, nós vemos onboards de corrida passada, a gente pensa, putz, pode ser que esteja frio, calor, o que nós vamos usar de acerto no carro, o que você está pensando em fazer de estratégia, como está o campeonato. Então,
a galera não vê isso. E isso, pra mim, é o mais legal. É o bastidor, é o pra trás. A gente chega já na pista, já sabendo pra que lado vai. Os outros 10% que a gente escolhe na pista, o que vai fazer? Os 90% se ganha na oficina. Corrida de carro de corrida se ganha na oficina. Não se ganha lá dentro. E aí tem um ponto, né? O que você colocou agora, acho que tem uma frase do Bernardinho que ele traz muito. Isso é um clichê, mas eu gosto muito dessa frase, onde ele fala que treino duro, jogo fácil, né? Treino fácil, jogo duro. Então você trouxe aqui um ponto de preparação, né? Eu acho que isso traz traz muito mais confiança para quando você vai para a prova, de saber que o trabalho foi bem feito, os processos fluíram. E é igual numa empresa. Imagina o teu time precisa viajar a negócio, precisa, né, como você colocou, ficar num bom hotel, mas que o preço seja justo, comprar com antecedência uma viagem, organizar essa questão de logística, que é super importante para você fazer um bom negócio. E aí vai ao encontro de preparação, de você ter, né, a confiança no seu parceiro estratégico. E aí eu trago a questão do time que você trouxe no começo, né, falando sobre engajamento, sobre o time. Qual a importância do time engajado? E mais, né? Como manter uma equipe afinada, né, num ambiente competitivo, e o papel da autonomia. Como que você enxerga time engajado, afiado, papel da autonomia, confiança? Você falou que a equipe é fundamental, a preparação, que é nos boxes que se ganha a corrida. Né? Como é isso para você, Vitor? Como que você faz para manter esse ambiente fluindo? Eu chego muito pro time sempre na sede ou até mesmo no box, a gente colocar sangue no olho de todo mundo, né? Então todo mundo tá lá para vencer. O piloto é quem vence a corrida e que leva os louros no final do dia. Porém, nos bastidores é aquela equipe que venceu. Então aquela equipe é muito boa também. Aquele piloto que no próximo ano tá pensando em mudar de equipe, ela vai olhar e falar, aquela equipe ali ganhou tantas corridas com o Vitold. Puxa, a minha ganhou uma. Putz, quero correr naquela equipe. Então, o piloto nessa equação, ele pode mudar, mas a instituição, que é a equipe, ela vai ficar. Então, todo mundo tem que estar com o mesmo engajamento de vencer, porque não é o Vitold que vai vencer e vai mudar de equipe, o Vitold é melhor. Não. Aquela equipe é boa também. Aquela equipe juntou um bom piloto, juntou um bom trabalho e ganhou a corrida. E você acha que isso aí tem a ver com cultura? Né? A equipe tem essa cultura de trabalhar unida. A cultura é importante? Muito, é muito importante. Tem equipes que não tem. Cultura de performance, a cultura de engajamento, a cultura de trabalhar em time, das decisões serem em time. Cultura é importante. Importantíssimo, cultura e processo. Porque às vezes a equipe acaba falhando em algumas coisas porque não tem a cultura de estar todo mundo remando para o mesmo lado. E o processo, em algum momento falhou o processo. Carro de corrida tem que ter processo. Tem que ter, você vai limpar o vidro quando ele chegar. Você vai pegar o pneu esquerdo. Você vai abastecer. Porque eu já tive presença de equipe de chegar e cada um olhar para a cara do outro assim e falar, o que eu faço? Tipo, os trapalhões estão fazendo o pit stop. Porque não teve o processo. E aí a gente perde tempo, consequentemente vai perder corrida. Então, quando a equipe começa a pôr a cultura de vamos todos vencer, porque amanhã, se o Vitold mudar de categoria, nós permanecemos aqui e todo mundo vai querer correr aqui, porque nós temos a cultura de gana de vencer, de estar junto com o piloto, de ter processos. Então, eu passo por equipes em que é exatamente isso. Eu trago a galera para perto, vamos fazer, vamos ganhar, vamos para cima, para a galera se dedicar. Eu fico com os mecânicos até a noite. Eu sou o último piloto a ir embora. Agora, final de semana, o cara, final de semana passado, em Cascavel, na NASCAR, a equipe falou, cara, dificilmente um piloto fica aqui com a gente até 10 horas da noite. E você fica aqui com a gente. Por quê? Porque a hora que a equipe já amenizou durante o dia, as emoções já baixaram, então agora eles podem se dedicar um pouco mais a olhar o meu caso, olhar o onboard, pensar, ter novas ideias. Então eu sempre fiz isso. Aliás, o meu pai, desde pequeno, ele ficava doido comigo, que ele queria ir embora pro hotel e eu tava lá com os caras e tudo em volta, vamos fazer. Então é isso, para deixar a galera engajada. E não porque eu vou pro hotel e vocês têm que ficar aqui arrumando. Não, eu quero estar junto com vocês. Vamos ganhar junto, vamos para cima. Se não deu certo aqui agora, por que não deu? Então eu acho exatamente isso. E hoje em dia, eu, graças a Deus, passei por muitas equipes. Hoje eu tô em uma equipe que é a mais antiga
antiga da Stock Car, na NASCAR, que é a ARC, e o que eles têm de processo ali é surreal, é um negócio que eu nunca vi na vida. O engenheiro preenche, acho que uns 6 cadernos. Nem na minha época de escola eu preenchia tanto caderno assim na vida. Então eles preenchem muito, todas as informações. E por que isso? Porque o ano que vem a gente vai correr na mesma pista. E aí você vai lá e opa. E aí você tem o histórico. Histórico. Você não só aprende, Exato. né? Executa, mas você aprende o histórico já sabendo de um planejamento pro ano que vem. Pro ano que vem. Então você já encurta um caminho já no próximo ano para aquela corrida. Opa, da nossa equipe, qual foi o melhor carro? Ah, foi o do Cacá Bueno. Deixa eu olhar. Putz, o Cacá usou essa calibragem, essa temperatura, como que tá hoje? Vamos sair no carro do Vitold e do Kaká, assim, você já começou, você já tem meio caminho andado. Você vai ajustar um pouco para cá, um pouco para lá, mas você já tem o processo de ter a base de dados. Tudo anotado, tudo certinho. Ah, o Vitold teve dificuldade na curva 2 e 3, o nosso outro piloto na 4 e 5, mas por quê? Ah, porque aqui tinha uma cambagem diferente. Ah, então peraí, eu já sei que aqui... Porque às vezes nós tomamos umas decisões para a corrida e que não dá para voltar atrás. E aí você vai ter essa base para a próxima etapa. Opa, agora eu já sei que essa cambagem não funciona para esse piloto ou que essa cambagem tem que funcionar para todo mundo. Então você evolui muito rápido. Você chega na próxima etapa no ano que vem já com tudo já na mão. E aí esse ponto que você colocou sobre processo, né? O que nós estamos falando Exatamente. aqui basicamente é processo, né? Processo. Os exemplos que você trouxe. E para uma empresa, Vitold, o processo, eu falo muito isso na Contrip, né? E para os empresários que estão assistindo a gente aqui hoje, o processo, ele é a coisa mais importante que pode existir na sua empresa. Pensa assim, um time de vendas, né? O time de operações. Se você tem um processo bem definido, às vezes você troca pessoas. A pessoa é plugada no processo. Não é a pessoa, é o processo. Exato. E aí, aqui dentro da Contrip e nas companhias que eu tive o prazer de passar e de trabalhar, o processo bem feito, bem definido, ele ganha o jogo. Não é cobrar a venda no final do mês. É cobrar os processos, que o processo seja executado. Então, se você tem um time de vendas, tem algumas métricas de visitas a clientes, de prospecção... Você sabe que se ocorrerem 10 visitas num dia, tantos processos na semana e tantos no mês, o resultado é consequência do processo executado. Que muita gente fica angustiada às vezes com as metas e quer cobrar a meta no final, né? Eu falo que a meta você não cobra, a meta você constrói. E constrói como? Com processo. Processo, exatamente isso. E eu vejo muito isso lá quando a gente vai contigo participar dos eventos, das corridas, né? Isso que você falou de cada pessoa ter o seu processo, executar. E na aviação é muito assim. Imagina, você falou que na equipe se preenche 6, 8, 10 formulários sobre um processo. Imagina na aviação o checklist que é feito para uma aeronave sair, decolar, o foco em segurança. Você imagina se não é feito um negócio desse. Você imagina se ele pula um item para aviação. Uma falha no processo é ação e reação. Exatamente. Então... Pecou no processo, né? Como se você tem uma frase que aí você trouxe do seu pai, que eu conheci, eu admiro e gosto muito do seu pai. Tem uma frase que o meu pai fala que é: se você falhou em planejar, você planejou falhar. Então, perfeito, muito ligado ao que a gente está falando aqui no dia a dia dos nossos business. Sim. Né? E aí, tem um ponto interessante, esses dias eu fiz um post numa rede social sobre autonomia. A gente falou aqui sobre autonomia. E eu sempre preparo os meus times, os meus liderados, com a maior autonomia possível, com empowerment, né? Eu acredito na pessoa, tem um processo, né? Você tem que deixar a pessoa tomar a decisão. Errou, vem aqui, vamos ver onde errou, vamos corrigir, mas a autonomia ela é importantíssima em times de alta performance. Esses dias o meu filho veio, né? Você conhece o Bento, ele chegou lá, papai, é a primeira vez que ele pediu para fazer alguma coisa sozinho, né? Ele queria cortar, o Bento tem 6 anos, ele já queria cortar a carninha dele lá e ter autonomia para ele cortar com faca e tal, e comer sozinho, ele já come, mas ele queria cortar. E na hora eu pensei, é perigoso, não deixa o papai... Eu falei, eu vou dar autonomia para ele, né? Eu fiquei ali, mas eu dei autonomia. Eu falei, não, vai com cuidado, expliquei, confiança,
E ele conseguiu fazer do jeito dele e tal. Agora, né, agora a gente vai corrigindo. Vai aprimorando. Vai aprimorando. Isso aí. Mas a confiança foi dada, né? A autonomia foi dada. Isso faz com que ele cresça, com que ele se desenvolva. Sim. E isso é muito do que a gente tem no dia a dia com os Total. profissionais da equipe, com os nossos profissionais no trabalho, ou seja, no automobilismo, né? Autonomia, essa parte, é como eu falei dos engenheiros. Eu dou autonomia para eles fazerem a estratégia e confiança. Olha, eles chegam para mim, eu acho que a melhor estratégia para essa corrida é aqui, ó. Puxe nessa volta, puxe aqui, aqui. A nossa estratégia é se dar um safety car. Perfeito, ele teve a autonomia de montar, a gente chegou, alguma coisa eu posso lapidar com ele ou falar, perfeito, vamos nessa, se der certo deu para nós dois, se der errado deu errado para os dois. Mas eu deixo essa parte porque assim, o que você acha? Cara, eu acho isso, mas a sua parte é cuidar desse setor. O meu setor é esse daqui. Então, se nós tivermos que cuidar um setor do outro, aí alguém tá a mais desse time. Ou é um piloto a mais ou um engenheiro a mais. Então, cada um tem que desempenhar a sua função bem, com autonomia, e se junta para ver se bate as ideias. Aqui bateu, aqui não bateu, eu acho melhor a gente trocar aqui, mudar aqui. Mas a parte de engenharia eu sempre fiz isso, eu sempre deixei os meus mecânicos ter total autonomia das coisas. E confiar nos caras, eles sempre estão fazendo. É todo mundo junto. É isso, porque acontece, uma decisão foi, talvez não foi a melhor decisão, né? Vocês acreditavam que na hora que você tomou aquela decisão, você acreditou que fosse a melhor. Perfeito, é isso aí, a gente tomamos junto a decisão. E quando erra, vocês têm algum processo de fazer uma reunião pós-prova, de discutir os acertos, os erros, combinar o jogo, olha aqui, como que é esse momento? A galera reage bem, tem alguém que não reage bem a críticas, alguém que fica bravo, você sabe como que é esse pós-corrida, como que é lidar com o erro quando ele acontece? O pós-corrida tem que ter a resiliência do erro e a gente aprender com ele, mas o pós-corrida a gente tem que conversar depois de uma meia hora, 40 minutos, porque aí os ânimos estão muito exaltados do erro e a gente tem que sentar e conversar e ver aonde nós erramos. Eu tenho uma passagem engraçada na Truck em 2017, eu estreiei como piloto de fábrica da Volkswagen, uma corrida aí em Fortaleza, e o meu mecânico mexendo no registro de água. O caminhão, para quem não sabe, o caminhão vai disparando água no meio dos discos de freio, para ir deixando o freio mais... Para resfriar. Então ele vai jogando, você carrega 200 litros de água, ele vai esfriando. E aí ele mexendo numa coisa, ele fechou o registro sem querer. E aí a corrida moeu os freios, acabou e o caminhão não andava, não andava. Beleza, e aí procura daqui, procura de lá, tá? Putz, ele descobriu que ele tinha mexido em uma outra coisa, acabou fechando o registro. Esse cara veio pra mim desesperado, quase chorando. Foi um erro. Um erro, desesperado. Provavelmente desatenção. Ele, na verdade, ele teria que abrir de volta o registro. Ele foi mexer em algo, fechou, mexeu e acabou não voltando. E aí, fechou todo o registro de água. Ok, esse cara veio desesperado. Era a minha terceira corrida com ele, na Volkswagen, na equipe. A equipe que mais venceu títulos da Truck. Esse cara quase faltou chorar. Eu falei assim, Jefferson, achamos o erro? Achamos. Corrigi. Então pronto, vira a página. Não vamos ficar remoendo o que passou. O que importa é que você achou. Eu ficaria triste se a gente não tivesse achado e preocupado. Ter um problema, não achamos, meu Deus do céu, então esse problema vai continuar. Ele falou, mas eu fiz você. Não. Ganha junto, perdemos junto. Quando eu vencer a corrida, a gente vai ganhar junto. Passaram-se 2 provas, eu venci em Tarumã. E aí venceu todo mundo junto. E aí o erro ali, a gente achou, mas ganha todo mundo e perde todo mundo. Porque às vezes numa dessa, se eu brigo com esse cara vai trabalhar com medo o tempo inteiro. Não é que ele tem que trabalhar com medo para ter mais atenção. Não. Ele trabalhar com medo faz com que ele não tenha autonomia para uma coisa que pode ser boa, e ele, putz, se eu fizer... Não. Ele tem que trabalhar tranquilo. Que é o quê? Vou dar o sangue pelo Vitold. Cara, o cara foi gente boa. Eu vou dar o sangue por ele. O que você trouxe, né, eu acho que é transparência. Total. E você acolheu, né, o profissional que trouxe algo que de fato ele não fez o que era para ter feito. Sim. Eu acho que aí teve um erro. Teve um processo de reconhecimento daquele erro. Isso, ele não tem todo um jeitinho. Tirou-se a vaidade de lado, que é muito que a gente trabalha na cultura do grupo Contrip, né, do grupo Conti, que nós temos um grupo que nós temos 70 anos de história, uma empresa tradicional, uma empresa de cultura forte. E aqui a gente brinca assim, pode errar, né?
E tudo bem errar. Desde que a gente entenda o motivo do que aconteceu, né? Não tem problema errar. Traz, a gente conversa, trata com transparência, com dignidade, Exatamente. aprende com o erro e vai para a próxima sabendo que aquilo foi um aprendizado. Porque se você, às vezes, num processo desse, existe algo punitivo, né? Você perde o profissional. Total. Aí, e era um bom profissional pelo que você está falando. Assim como a gente tem no dia a dia ótimos profissionais na nossa empresa, e errar faz parte do jogo, Exato. galera. Agora tem que saber, como o Vitoldi trouxe, transparência, né? É o que a Contrip preza nos processos do dia a dia. Os nossos clientes têm total transparência, né, nos processos, nos relatórios, nos dashboards, quanto eles estão pagando nos bilhetes, quanto de economia a gente está gerando para os nossos clientes. A transparência ela é fundamental. Ela é fundamental. Você mostrar, você não se esconder no processo. Então, putz, teve um problema. Vitoldi, qual a diferença de falha e despreparo? Eu acho que falha é alguém que é capacitada para fazer, e aí pode ser que ele está sobrecarregado por funções e aí ele acabou falhando. O despreparo, ele não teve essas 2 semanas antes o empenho no processo, o treinamento, para colocar em execução. Aí sim ele está despreparado, porque ele teve tempo para fazer a pré-corrida, para chegar lá já sabendo, alguma dúvida que ele tenha, ser sanada na oficina. E na hora que chegar lá na pista. Então, pro despreparo, a pessoa tem que contar com a sorte. É basicamente o despreparo E no nosso caso, né, para se ganhar uma corrida, não se pode. A sorte é um tempero, mas Exato. Não se pode contar com a sorte. Não. Preparação, treinamento, tem que ter tudo processo, isso. Eu brinco que a sorte só vem para quem tá preparado. Isso aí. A sorte só vem para quem tá preparado. Não é a sorte, não. Quem tá preparado, a sorte vem junto e aí casa os dois e aí tem o resultado. Então a sorte só vem para quem tá preparado. Então é bem o que você colocou, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso? Exatamente. Vamos falar que foi sorte. Exatamente, foi sorte. Vamos falar que foi sorte. Né? Vitoldi, cara, que legal, meu. Tá muito bacana o papo aqui. Boa, a gente tá indo para a parte final, legal. Tá? Uma pena se der a gente ficar o dia inteiro batendo papo. Assunto tem. E é muito legal. Como que é uma curiosidade aqui. Como que é correr com o Rubinho, cara? Eu vejo que a galera... Ele às vezes vai lá no box, né? O Rubinho, sim. Os outros pilotos, o próprio Massa, o Zonta, que são ex-pilotos de Fórmula 1. Meu, eles têm um carinho com esse cara aqui, eles vão lá nos box, abraçam o Vitoldi, eu vejo que tem Como que é correr com esse pessoal experiente, né? Sim. Que já passaram por Fórmula 1. Como que você aproveita isso? Conta pra gente como que é o dia a dia com esses caras, que eu sou fã de todos eles, tá? Vou lá, abraço o Rubinho, tiro foto com ele. Como que é correr? Cara, isso é bem legal. Isso é bem legal. Quando eu entrei na Stock, fui muito acolhido por eles. Isso é muito bacana. Joguei futebol na terça-feira de Stock Car no time do Rubinho com o filho dele. Do Rubinho não, do Massa com o filho dele. Foi muito bacana. Tô tendo uma relação mais próxima com o Dudu, com o filho do Rubens, porque ele tá na equipe de Stock Light junto com o piloto, que é meu parceiro de equipe. Então a gente tem um contato bem próximo. É um garoto nota 1 milhão. O Zon tá na NASCAR, a gente tem bastante contato. É um cara nota 10. É um cara gente boa, meio tímido, mas muito parceiro, muito legal. Já tivemos boas disputas de pista e o Zonta. Meu parceiro de equipe é o Kaká, pentacampeão da Stock. É absurdo ter ele como parceiro de equipe. É um cara que eu de molequinho via correr e hoje o cara é meu parceiro de equipe e meu amigo. Então a gente troca muita coisa de corrida, me ajuda bastante também. É um cara que, quando eu cheguei na Stock, me recebeu, foi no meu box para me dar um abraço, falar: você merece estar aqui. Isso foi muito legal. Tá com esses caras é muito bacana, você tá junto, você sempre aprende alguma coisa. A hora que põe o capacete, cada um por si e vamos pra cima, né? Mas tem muita humildade aí, né, Vitoldi? É muito legal. De você acessar esses caras, pô, eles têm um conhecimento incrível, absurdo, né? Absurdo. E eles passarem isso pra você... É pela sua humildade, pela forma com que você acessa. Eu acho que é exatamente como você isso. chega. Acho que a humildade é muito importante. O que você falou uma coisa, Ale, atrás é não ter a vaidade. Eu também sou piloto igual a eles, eu também sou profissional, eu também sou um concorrente. Mas é não ter a vaidade de, pô, o cara é um cara experiente. Mais experiente que eu, o cara rodou o mundo também. Pô, deixa eu ver se eu aprendo um negocinho com ele aqui, deixa eu ver um negócio. É zero demérito você querer sentar com o cara, eu tô com uma dificuldade aqui. Eu vejo o piloto que às vezes o cara, não vou perguntar pra ele, cara, mas por que não? Porque
Não, cara, é zero. Porque o ego não deixa. Não deixa. E saber lidar com o ego falo, gente, é algo muito importante. Eu quero evoluir, eu quero ganhar um negócio. Cara, se o cara tá aqui do meu lado, eu vou sugar as informações desse cara. Se o cara é meu parceiro de equipe, eu vou sugar. Eu, na Truck, tive o Felipe Jafone. Cara, o cara pentacampeão do caminhão, eu não vou sugar o cara. Porque não? Não, vem cá, Felipe, eu tô com uma dificuldade aqui. E aí esses caras quebram e falam assim, não, entendi, não, tá. E aí pronto, e aí você quebra esse choque. Porque o cara ele não tá acostumado do adversário dele, que é parceiro de equipe, ter isso. Aí. Falei, mas cara, mas eu tô atrás de vocês, eu ainda não conquistei esse título dessa categoria que você conquistou. Eu quero conquistar. Então, para eu conquistar, eu tenho que aprender com os melhores. Eu tenho que ter essa oportunidade. Oportunidade de ouro. Vai que o ano que vem a gente troca de equipe. Putz, eu não vou ter mais o cara nesse acesso. Então, um pouco, você vê isso, é um pouco do que o Bortoleto tem hoje com o Nico Huckenberg. Com o Nico, com o Max Verstappen, com o Max Verstappen. Cola, o Max, vem aqui, me ajuda. O Bortoleto é um garoto humilde, né? Muito, eu gosto muito dele, é um cara, é um moleque nota 10, e é exatamente isso, é não ter medo de perguntar, vem cá, cara, você tá há mais tempo, você tem um Verstappen do seu lado, pergunta. E ele pergunta, que pneu que você vai? O que você acha que eu tenho que usar? E o Max fala, cara, eu acho que você tem que ir com esse pneu desse jeito. Se vai dar certo ou não pra você, são outros 500, mas o cara tá dividindo a experiência, ele tem muito mais que você. E o que você colocou aqui, Vitor, de até ter um exemplo, um cliente nosso, né, trouxe um feedback sobre a nossa plataforma. E quando esse feedback veio, né, eu com toda a humildade do mundo, imagina, eu podia falar, não, a plataforma é assim e segue em frente e quer queira ou quer não, mas a nossa cultura, né, e a humildade que a gente trabalha aqui com o cliente no centro, a gente foi rever o processo, entendeu que de fato o que o cliente estava falando era uma melhoria e a gente corrigiu isso no processo e eu fiz questão de visitar o cliente pessoalmente e mostrei para ele que era um caminho para o canal de atendimento. É o Marcelo, um cliente nosso de longa data. Legal. E a gente foi lá e mostrou para ele, falou, Marcelo, obrigado pelo feedback, cara, a gente corrigiu a plataforma e serviu para todos os clientes. Foi uma reclamação pertinente. Pertinente, mas humildade, reconhecer, colocar o cliente no centro, cara, isso é muito importante. E no automobilismo, Vitor, de você aprender com o erro do outro, né, com a experiência do outro, te encurta tempo, Total. te encurta... Que é o que você está colocando aqui, né? Às vezes sobre um processo, uma calibragem de pneu, alguém já fez isso. Não é reinventar a roda. Isso. É isso aí, não é reinventar. Existe essa frase, vocês falam muito, é reinventar a roda? Porque quantos anos existe corrida nesse autódromo que nós estamos? Há 20 anos. Quantas vezes essa categoria passou aqui? Um monte. Então, não tem que reinventar as coisas. É seguir ali. É o que eu falo, vai mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas a base é a mesma. Então, assim, não tem como mudar. A marca de pneu tá ali, é a mesma, a temperatura. Então, a gente só entender que não tem que reinventar as coisas, que não é querer ir muito fora do negócio. Às vezes, a gente fala, cara, tá dando tudo errado, vamos virar o carro ao contrário. Vamos fazer tudo diferente. Pode ser que dá certo. Pode ser que, de repente, naquela condição de tempo, naquele desgaste de pneu, o carro aconteceu. Mas não é uma regra. Aconteceu sem querer, né? Então, anota porque foi sem querer. É isso aí. Se acontecer de novo, a gente já sabe qual que é a receita, né? Então, às vezes acontece. Para não contar com a sorte. Não contar com a sorte. Com anota, porque isso é totalmente ao contrário. E, às vezes, você tenta fazer algo ao contrário que realmente não deu certo, porque a gente sabe que é muito ao contrário. Mas é sempre estar pegando um pouquinho do outro, porque às vezes não serve. Às vezes se sai eu e o Kaká com o mesmo carro, pode ser que eu e ele a gente não consiga performar porque a gente guia de formas diferentes. Então o carro para ele tem que ser de um jeito, para mim tem que ser de outro. Às vezes o meio do carro, digamos assim, para eu e ele temos o mesmo carro, mas o finalzinho, o dele é um pouco mais aqui, o meu um pouco mais aqui. Então não tem a receita certa do bolo. Cada um tem a sua receita ali que vai ser pro dia. Essa pista eu prefiro pista mais de alta, pista mais de baixa. O seu estilo de guiada com essa pista não encaixa. Então tem que ter um carro que te ajude um pouco mais aqui na guiada. Então, isso é preparo. Isso é preparo, né? É preparo. Seu histórico de pista. Como que era o histórico do Vitold aqui? Putz, o Vitold aqui teve uma falha aqui e aqui. Então, vamos olhar o onboard aqui na oficina, vamos olhar o que a gente pode melhorar aqui. A minha equipe faz muito isso comigo. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que faltou um pouco mais de volante aqui. Ó, o ano passado você estava dando menos. Ó, olha só, foi muito melhor. Aqui você mudou a sua guiada. Ah, entendi. Como a gente está fazendo isso muito, muito no automático, às vezes você acaba indo no automático, mas às vezes falta aquele pelinho que você usou ano passado. E aí você chega lá e você esquece dele. E aí você revive isso na oficina. Aí vem o preparo, vem o estudo para aquela etapa. O meu chefe de equipe,
o Lobo e o Marcel, eles fazem estudo de etapa que é absurdo. É tudo escrito, o Apex da curva é aqui, em tal lugar, mira aqui na placa tal. Isso é um planejamento. Total, é planejamento. Igual quando você vai lançar um novo produto, se você não planejar com antecedência, não desenhar as etapas, a jornada, os processos, engajar o time, o que cada um faz, o preparo, isso vai muito, né? Quando a gente fala que o automobilismo e o corporativo, o mundo corporativo, eles andam lado a lado. Eu acho que esses exemplos que a gente veio trazendo aqui no bate-papo, né, hoje, falando sobre montagem de times, sim, de alta performance, total, capacitação, tomadas de decisão num curto espaço de tempo, construir, né, uma equipe que antecipa, que responde, que entrega com eficiência, sim. Tudo ligado ao preparo, tudo ligado ao planejamento, autonomia, cultura. Cara, Vitor, acho que a gente está indo para a fase final aqui, mas, cara, muito legal ter você conosco. A Contrip está muito feliz em te apoiar, né, tanto na NASCAR Brasil quanto na Stock Car. São praticamente as duas, os dois campeonatos, né, com maior visibilidade, sim, que a gente tem no Brasil, sim, hoje. Sem falar que a NASCAR é uma franquia americana, né? A NASCAR está no mundo inteiro. E no Brasil vem crescendo muito. Então a gente vê pilotos, né, ex-Fórmula 1 vindo da Stock, também correm na Stock, também, mas também correndo na NASCAR. Né? O network que se faz, né, no mundo do automobilismo, e a Contrip está lá patrocinando, apoiando o automobilismo nacional, né? Ou muitas outras equipes passaram a ser clientes da Contrip porque viram como a gente lida, né, com o Vitold, com o time dele, a logística que a gente faz para a equipe do Vitold na NASCAR e na Stock. Então, outros times também do automobilismo usam a Contrip, e isso é incrível, porque a gente ajuda eles a ter mais, sim, eficiência, total, ajuda na logística, no preparo. Então, você que está nos assistindo aí, que ainda não tem a Contrip é grátis, uma plataforma de gestão de viagens corporativas, né? A primeira travel tech do Brasil. Acesse www.contrip.com.br, já se cadastre, é rápido, 2 minutinhos você faz o cadastro da sua empresa e já começa a usar a plataforma, assim como os pilotos da Stock Car, da NASCAR, o Vitor e o time dele. Sim. A gente está esperando o seu cadastro, está esperando você para a gente te atender com toda a eficiência, com toda a logística, com todo o preparo. Vitor, cara, para a gente finalizar aqui, tem uma pergunta aqui, né? O que ambos aprenderam um com o outro? Cara, eu vou trazer a palavra paixão de novo. Quando eu acompanhei a sua estreia na Stock Car, na categoria principal, no carro, né, na categoria que o Ingo Hoffmann correu. Sim. Que, aliás, ele nos visitou no box, né? Nos visitou nos box. E eu vi, quando você entrou no carro pela primeira vez, eu estava lá, eu vi que a emoção tomou conta de você. Sim. Do seu pai, sim, né? A paixão de vocês pelo que vocês fazem. Então, cara, assim, nunca desistir, nem mesmo nas mais difíceis adversidades. Exato. Então, se eu pudesse trazer aqui algo que de fato admiro e aprendi muito com você, cara, parabéns pela sua paixão, por nunca desistir, por sério, lutar nas adversidades. Desistir não é uma opção, zero opção. Isso nunca foi para mim, nunca foi na minha vida inteira do automobilismo, desistir nunca foi opção. A gente sempre dá um jeitinho de mudar a peça no tabuleiro para conseguir encaixar. E você presenciou da Stock, ele foi sensacional, o Ingo tendo lá, o cara que é o The King, né, do Brasil, o cara ganhou 12 vezes a Stock Car, o cara chegar e entrar lá na nossa equipe, dar os parabéns, olhar o carro, falar, pô, ficou lindo, ficou bonito, caramba, que legal. Isso é muito legal. Ali você tá entrando, eu olhei ali e falei, cara, a nossa oportunidade surgiu porque um piloto não pôde correr a final. E ele não pôde correr, e aí essa equipe a gente conversou, e por acaso eu tava conversando com a equipe, eles me ligaram, eu tava falando sobre um outro assunto, ele falou, cara, você pensa em correr na Stock Car? Lógico, esse piloto não vai poder andar. Cara, seria muito legal se você corresse pra gente. Eu falei, pô, sério. Vamos desenhar? Vamos desenhar. A gente chegou num consenso, cara, vai dar certo. Agora deixa que eu vou correr atrás. E de novo, você correndo atrás dos patrocínios, de um planejamento num curto espaço de tempo. Para viabilizar um sonho, que era correr na Stock. Na Stock, cara. Quando eu acompanhei esse processo com você, né, eu falei pro time da Contrip, falei, a gente tem que apoiar, tem que ajudar esse cara. E vai muito ao encontro que a gente falou aqui hoje, né? O empresário, às vezes, ele precisa,
mandar o seu time, os executivos, né, para reuniões presenciais. Olha só, pessoal, reuniões presenciais, tem um estudo da Deloitte que fala, né, que você acelera os seus negócios, você cresce suas vendas em 23% se você faz as suas reuniões presencialmente, reuniões para fechamento de negócios, a etapa de vendas, né? Então a Contrip te ajuda nisso. Né, você planejar, você levar os seus executivos, você mobilizar o seu time, te ajuda a crescer em até 23% a chance de você fechar o negócio. E acompanhar aquele processo, Vitor, com você, e depois você ir para a pista. Sim, né? foi muito legal. E fez voltas lá incríveis, né? Sim. Você ficou na frente de pilotos que já estavam há anos na categoria. Foi muito bom. E aí a gente desenhou, se planejou, né, estarmos juntos de novo esse ano, a Contrip com vocês, né, tanto na NASCAR quanto na Stock. O que eu posso desejar, Vitor, é que, cara, você continue pilotando com paixão, Obrigado. Com disciplina, com determinação. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Sim. Mas aí lá o que a gente falou, entender onde foi o erro, entender as oportunidades, se preparar, planejar, para que na próxima, né, a gente consiga entregar o que a gente não entregou na última. Isso. E nós vamos estar juntos. O campeonato está só no meio. Isso aí. Né? Você ainda tem chance de beliscar as posições que você quer de chegar lá na frente, né? Acho que na NASCAR você tá em 10º. Na NASCAR nós temos chance porque a NASCAR ela é bem legal, o formato dela, que elas são 3 campeonatos em um. Então agora acaba o brasileiro, agora em agosto. Nós tivemos um revés em Cascavel que a corrida foi noturna, apagou os nossos faróis, tivemos que parar. Então nós estávamos bem para ficar entre os 4 primeiros. Olha aí, o imprevisto aconteceu. Que não dependeu de ninguém. Foi simplesmente um fusível que queimou. Então assim, a equipe se preparou, estava tudo certinho, tudo bonitinho, e ele apagou. Então um fusível que deu um problema. Tivemos que parar. Estávamos bem. Então a gente deu uma descidinha no campeonato. Até a 3ª etapa eu era o melhor carro da equipe, da RC. Então a gente estava em 5º no campeonato, o melhor carro. Só que zerando o brasileiro começa a Special, que eu fui vice-campeão em 23. Mas é um campeonato à parte. E aí no final do ano tem o overall, que é a somatória de todos os pontos. Então assim, eu costumo brincar que tem 30 caras lá, 29 voltam tristes para casa, só um vai voltar feliz. Né? Então a gente tem que tentar estar sempre minimizando o que acontece. O automobilismo, qualquer piloto correu mais do que venceu. Então, isso é fato. Qualquer piloto no mundo. Ayrton Senna teve mais corridas e menos vitórias. E aí existe aquela frase de lidar com frustrações. É aí esse momento. Entender o resultado. É isso aí. O resultado, a vitória é a cereja do bolo. Isso. Mas só um ganha de 29. Exato. Mas é valorizar o time quando vocês chegam numa posição que entende satisfatória, boa, que todo mundo lutou, fez o seu melhor. É isso. E aquela foi a... Esse é o bom resultado também. Esse é o bom resultado. Nós tivemos todo mundo provas esse ano. Igual o Bortoleto ficou em 8º lugar, se eu não me engano, foi na Áustria. Isso. Ele não ganhou a corrida. Ele ficou em 8º lugar. Marcou os primeiros pontos. Marcou os primeiros pontos. Festa na equipe, Festa na equipe, o engajamento. E até o Nico Huckenberg também, acho que foi o primeiro pódio dele, da carreira dele agora, depois de quase 300 corridas. O cara conseguiu o pódio. Conseguiu o primeiro pódio. E determinação, disciplina, processo. Uma hora vai acontecer. Se você segue o processo, uma hora vai acontecer. As coisas vão encaixar. A sorte vai vir para quem está preparado. Nós tivemos provas esse ano de largar em 20º, 21º e chegar em 5º. E a equipe comemorar como se fosse uma vitória. Porque a gente largou em 20º e chegou em 5º. Passamos 15 pessoas. Cara, se tivesse mais tempo de prova, podia brigar pela vitória. Né? Então isso é muito legal. Esse engajamento da equipe. Falar, cara, não foi uma vitória, mas para nós foi uma vitória. Pontos no campeonato. Cara, eu acho que a gente tem que somar pontos. O campeonato acaba em dezembro. Tem que somar pontos. Eu já fui campeão de kart ganhando uma prova no ano. De 12 eu ganhei uma. Mas aí no final do ano eu fui campeão. Aí entra a questão de constância. De consistência. Então, às vezes, um terceiro, um quarto, um quinto vai ser comemorado. Pelas circunstâncias total. A gente marcou ponto. O cara que ganhou essa, às vezes na outra pode quebrar, na outra quebrar. E a gente teve a constância. Lógico que a gente entra para vencer a corrida, claro. Mas no final do ano, a minha equipe vai preferir eu ser campeão do que ter vencido corridas no ano, né? O que Vitode, fica é o título. Vitode, uma mensagem final que você queira deixar para o público, para os seus fãs, né? Te ver lá no dia da corrida, a movimentação dos fãs quando eles entram no paddock, legal. Né? Pedir autógrafo e tal, a gente vê que
que o teu box ali é um dos mais movimentados, se não o mais, né? Se não mais. E isso é incrível, né? E por isso a Contrip, né, te apoia, tá contigo, porque a nossa empresa, né, você, o seu time, tem muito esse perfil de atendimento, né, de lidar com o público, né, de colocar o cliente no centro, e no caso do automobilismo, o público, o espectador que está lá, que está assistindo, né, esse é o foco, né? É levar entretenimento. Ele é o cliente. Ele é o cliente. Tem alguma mensagem final que você queria deixar aí para os seus fãs, para sua torcida, para o público? Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a Contrip, a nossa parceria, que de cara já teve essa sinergia e a gente já começou a construir muita coisa em tão pouco tempo, né? É um prazer receber todos os clientes que a Contrip manda pro autódromo. É legal ver aquele cara que só via do sofá, o cara vê o carro de perto, o cara conseguir fazer o grid walk, como você já fez comigo em Interlagos, de pisar na pista. O cara, vou pisar na pista com você? Você vai ficar meia hora comigo lá dentro da reta. Como assim? O cara só via pela televisão e vocês estão proporcionando isso para ele. Isso uma experiência. Uma experiência absurda. Isso é muito legal. O cara vê o barulho do motor, entender a equipe, entender como que é o meu trabalho ali perto. Então, isso é muito legal. E muita gente fala assim, eu não sabia que era assim. Eu vejo só... Eu falei, você vê só a cereja que é correndo. Olha aqui, cara, os caras estão medindo o carro inteiro. Desmontaram o carro, estão alinhando, estão medindo o pneu. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então eu quero agradecer a Contrip pela parceria. Nós criamos um novo espaço no nosso NASCAR que todo mundo copiou depois, que é a frente do carro. Quando vê o Contrip lá na frente, nenhum carro tinha. A gente foi pioneiro, né? Fomos o pioneiro. Toda foto aparece lá. Toda foto aparece. Contrip, por acaso o fundo é azul, então deu perfeito. Agora, aí todo mundo começou a patrocinar ali na frente, então foi muito legal. Eu quero agradecer demais a você, Ale, todo o empenho em fazer dar certo lá o ano passado, a Stock Pro, estar junto comigo, ser sempre solícito, a gente achar sempre soluções para alguma coisa que aconteça e pensar em novas coisas. Isso é muito bacana, a gente sempre pensando em novas coisas. E deixar a mensagem pessoal é persistência o tempo inteiro, persistência, teimosia. Para qualquer coisa que você vai fazer tem que ter a resiliência, porque às vezes pode ser que não deu certo agora, mas amanhã vai dar. Então você tem que entender que você tem que continuar com propósito e focado. Então eu sempre fiz isso. Focando no processo, exato. Com propósito, focado. Determinação. Sempre, vai. Isso não tem como vencer alguém que tem foco e determinação e persistência. Não dá. Acho que isso é o combo para você conseguir dar certo. Pode ser que não vai ser imediato, mas você vai conseguir chegar no que você está almejando. Então, acho que eu sou prova viva disso, vendo a minha carreira, vendo de onde eu vim, para onde eu cheguei. Então, eu acho que é exatamente isso. E para mim é sempre um prazer atender os fãs, autografar, tirar foto. Isso para mim é maravilhoso. Na Stock eu bato pau a pau com o Rubinho Box ali. O nosso é pau a pau. Não, esse pelo que eu vi lá... Tinha mais gente nos boxes de vocês. Eu vou falar, chegou uma hora que falaram, tinha mais gente. O Elinho Castro Neves, que foi meu parceiro de equipe, a gente olhou pro lado da minha fila, dava o dobro da dele. Então isso é muito legal. Eu acho o pessoal, quando procura mais saber sobre a minha história, aí é muito legal as mensagens que eu recebo depois. O cara não sabia a sua história, virou fã, isso é muito legal. E poder ajudar quem me procura e falando, quero ser piloto, quero me inspirar em você, como eu faço? Eu falo, cara, persistência, vai pra cima, foco, muita gente em volta pode falar, isso não vai dar certo, por N circunstâncias. Se você tem isso na sua cabeça que você quer fazer isso, esquece o restante, segue firme que vai dar certo. Aí depois essa pessoa vem te dar tapa nas costas. Fala, olha, não é que deu certo, que coisa. Vamos dizer que foi sorte. Vamos dizer que foi sorte. Cara, Vitor, de incrível, obrigado pela presença aqui, obrigado pelo tempo que a gente teve as nossas conversas aqui. Foi incrível te receber. Obrigado. Pessoal, espero vocês na Contrip, www.contrip.com.br. Acessa lá, faz seu cadastro, é rápido. E o nosso time já vai entrar em contato com vocês, você já vai poder usar a plataforma. A mesma, né, que os pilotos da NASCAR, da Stock Car utilizam. Então, estou esperando você. Obrigado, Vitor. Foi um prazer. Né? E até a próxima corrida. Até a próxima. Logo mais tá aí. É isso aí. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.